Graça e paz a todos os meus irmãos. Hoje nós iremos dar continuidade à nossa aula e hoje nós iremos falar a respeito da matéria de pneumatologia, ou outras pessoas assim usam, paracletologia. Nós não iremos nos prender à forma que deve ser falada, mas são essas duas variantes que se utiliza para falar da doutrina do Espírito Santo. Nós estamos ainda tratando das matérias que correspondem à teologia sistemática, que é uma vertente da teologia cristã, e hoje nós iremos falar um pouco a respeito desta matéria, como se manifesta, como deve ser entendida de maneira bíblica, de maneira racional, analisando os contextos, seja ele bíblico, seja histórico, para que nós possamos ter uma compreensão mais, digamos, correta acerca da pessoa do Espírito Santo. Então, você que já possui o nosso material, abra para acompanhar, é claro, abra o material no livro 1, no volume 1, no caso, na matéria de número 3. Livro, volume 1, matéria de número 3, a matéria da pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. Faça as anotações, responda o questionário e que a gente possa aí ter êxito nesta matéria, neste estudo que nós iremos tratar hoje aqui. E você que ainda não adquiriu o material da Escola de Teologia Cristã Reformadores, a STEC-REF, na descrição do vídeo tem todos os nossos contatos e você entrará em contato com o nosso escritório, com a nossa recepção, e lá vai ter todas as dúvidas tiradas acerca de como ser aluno da STEC-REF, como receber o material, seu certificado e, claro, fazer parte do nosso grupo de estudo e também, evidentemente, acompanhar aqui as matérias que são postadas no YouTube. Então vamos lá, nós vamos falar acerca do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, né? No catolicismo, eles usam a palavra prosopon, né? A terceira prosopon da Santíssima Trindade. Para nós cristãos, protestantes e reformados, a terceira pessoa da Trindade, juntamente, é claro, com Deus Pai e Deus Filho. Perfeito? Esta manifestação, como três pessoas, no original grego koiné, nós conhecemos como hipóstasis. Nós falamos da união hipostática sobre a natureza divina e humana de Cristo, então é tão semelhante quanto, e de uma substância divina, no caso do grego antigo, ousia, no caso chamado Deus. Então, pneumatologia, pneuma do grego, como logia também do grego, estudo do espírito. Também podem usar algumas referências, como por exemplo Paracletos, né? Que no caso o Consolador, né? Que também pode ser utilizada em algumas vertentes, né? E para que nós possamos discorrer acerca da doutrina do Espírito Santo, nós devemos recorrer também à questão de que Jesus é apresentado nos evangelhos como sendo o Messias há muito profetizado e que batiza não com água, mas com o Espírito Santo e com fogo, né? Lá em Lucas capítulo 3, versículo 16, nós observamos essa questão. E antes da paixão, durante a última ceia, ele promete enviar do Pai outro paráclito ao mundo, no caso o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que você observa também essa referência em João capítulo 15, versículo 26, e que, segundo os Atos dos Apóstolos, apareceu na forma de línguas de fogo sobre os discípulos, os apóstolos, durante o evento conhecido como Pentecostes, que marca o início da Igreja de Jesus na Terra, que você observa também em Atos capítulo 2, versículo 1. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que nós que defendemos e confessamos uma doutrina ou uma teologia reformada, nós também não podemos ser inexperientes
ou até mesmo de usar de uma forma mais pejorativa, nós não defendemos a teologia do cessacionismo. Primeiro ponto. O que é o cessacionismo? O cessacionismo é a doutrina que entende que as manifestações do Espírito Santo se encerrou no período apostólico. E nós não cremos assim. Nós cremos no continuismo, ou seja, mesmo após os Atos dos Apóstolos, mesmo após o dia de Pentecoste, o Espírito Santo ele atua e está a serviço da Igreja do Senhor, porque o Espírito Santo ele está conosco. Se ele está conosco, a igreja ainda está na terra. E se a igreja ainda está na terra, as ações do Espírito Santo se fazem necessárias. Porque é o Espírito Santo que nos convence, que nos consola, que nos ajuda na caminhada cristã. Logo, eu não posso defender uma doutrina que entende que cessou as manifestações do Espírito. Eu acredito no continuismo. Nossa escola defende o continuismo. O Espírito Santo atua e está muito ativo na igreja ainda nos períodos atuais. Tá? E a compreensão deste mistério da Santíssima Trindade varia nas diversas definições ou denominações cristãs. Por exemplo, algumas se intitulam trinitárias por compartilharem o ponto de vista majoritário acima, enquanto que as não trinitárias têm compreensão diferente do papel do Espírito Santo. Mesmo entre os trinitários há diferenças. Enquanto que a Igreja Ortodoxa afirma, por exemplo, que o Espírito procede apenas do Pai através do Filho, a Igreja Católica mantém que o Espírito procede tanto do Pai quanto do Filho. E é uma doutrina que ficou conhecida como filioque, ou no caso, e já foi inclusive tema de grande controvérsia. Né? Então vamos para a etimologia dessa questão? Pois bem, no Novo Testamento está presente essa terminologia em três palavras, né? Dynamis ou dunamis, do grego, onipotência, energeia, poder efetivo, e pneuma, sopro. Né? A palavra grega, no caso pneuma, geralmente significa espírito, como foi falado aqui anteriormente, e é encontrada aproximadamente por 385 vezes no Novo Testamento, somente no Novo. E a palavra agion geralmente significa santo, né? E aí existem algumas discordâncias acerca desta questão. E além destas variantes, o termo também, no caso em hebraico, pode significar, no caso sopro e vida, oriunda da palavra, como dito hebraica, ruach. Então, do grego pneuma e do hebraico ruach. Né? Então, a teologia do Espírito Santo é chamada, no caso aqui, de pneumatologia. E dentro da esfera cristã, como nós podemos ter uma definição melhor acerca da doutrina do Espírito Santo? E aí nós vamos recorrer em partes, nós vamos pegar o Novo Testamento e recorrer em partes. Então, primeiro, nós vamos falar da doutrina do Espírito Santo pautada nos evangelhos sinóticos. E quem são os evangelhos sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas. Né? Então vamos lá. O Espírito Santo, ele não aparece apenas no Pentecoste após a ressurreição de Jesus. Ele é também proeminente, como falado no Evangelho de Lucas, antes do nascimento de Jesus. Né? E lá em Lucas, no próprio livro de Lucas, no capítulo 1, do versículo 15, João Batista já estava, né, preenchido pelo Espírito Santo antes mesmo do seu nascimento. E o Espírito também apareceu para Maria em Lucas 1,35, na Anunciação. Em Lucas também, 3,16, João Batista afirma que Jesus não batiza com água, mas com o Espírito Santo e com fogo.
E o próprio Espírito desceu até Jesus em seu próprio batismo do Rio Jordão. E em Lucas, para a gente encerrar Lucas, no capítulo 11, no versículo 13, Jesus assegura que o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Nós observamos então as inúmeras apresentações do Espírito Santo no Evangelho segundo escreveu Lucas. No Evangelho em Marcos, no capítulo 13 e no versículo 11, especificamente, se refere ao Espírito, ou melhor, ao poder do Espírito Santo de agir e falar através dos discípulos quando necessário. Por exemplo, nós vemos no texto, como está escrito: quando vos conduzirem para vos entregar, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas falai o que vos for dado naquela hora, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Em Mateus 10:20 se refere ao mesmo ato de falar através dos discípulos, mas lá o termo é diferente. Ele diz lá: Espírito de vosso Pai. Logo, a natureza sagrada do Espírito Santo é afirmada nos 3 evangelhos sinóticos. E aí nós podemos citar como referências Mateus, capítulo 12, versículo 30 ao 32, Marcos, capítulo 3, versículo 28 ao 30 e Lucas, capítulo 12, versículo 8 ao 10, que proclamam também que a blasfêmia contra o próprio Espírito Santo seria um pecado imperdoável. Então, a participação do Espírito Santo na natureza tripartida da conversão dos não fiéis fica também aparente na instrução de Jesus após a ressurreição dos discípulos. Porque em Mateus 28:19 nós aprendemos: e depois e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós já conseguimos encontrar a pessoa do Espírito Santo em ação nos evangelhos sinóticos. Já no evangelho segundo escreveu João, ou que na linguagem técnica nós podemos falar ou usar a nomenclatura literatura joanina, há 3 termos distintos que localizamos ali. Primeiro, Espírito Santo, Espírito da Verdade e Paráclito ou Paracleto, né? São utilizados no texto joanino. O Espírito da Verdade aparece em João 14:17, João 15:26, João 16:13. A primeira epístola de João, por exemplo, contrasta-o com o espírito do erro. Se você observar 1 João 4:6 e 1 João 4, ou melhor, 1 João 4 de 1 ao 6, né? Provê ali uma separação entre todo o espírito que convença, que confessa, aliás, que Jesus Cristo veio em carne e é de Deus, e os que não creem. Em João, no Evangelho de João, no capítulo 14 e no versículo 26, Jesus diz: mas o Paráclito, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos disse. A identidade do Paráclito, do grego koiné parakletos, que pode significar aquele que consola ou que conforta, aquele que encoraja e reanima, aquele que revive, aquele que intercede em nosso favor como defensor de uma corte, por exemplo, ele tem sido objeto de longo debate entre os teólogos com diversas teorias sobre o assunto. Então nós observamos também na literatura joanina as inúmeras manifestações. Se nós chegarmos, nós já falamos nos evangelhos sinóticos, falamos agora da literatura joanina, se nós observarmos também nos Atos dos Apóstolos, nós vamos observar inúmeras manifestações, né? Tanto que para alguns é tido como livros dos Atos do Espírito Santo, né? Para alguns, né? E desde o início, em Atos, capítulo 1, verso 2, já se afirma que o ministério de Jesus na terra foi levado adiante pelo poder do próprio Espírito Santo. E que os atos dos apóstolos são uma continuação dos atos de Jesus, facilitados pelo Espírito Santo.
o autor apresenta o Espírito como princípio vital da Igreja Antiga e relata 5 ocasiões dramáticas distintas de sua ação entre os crentes. Na epístola, ou melhor, em Atos capítulo 2, por exemplo, no versículo 1 ao 4, você consegue encontrar algumas referências acerca desta questão. Também no próprio livro de Atos, no capítulo 4, no versículo 28 ao 31, do mesmo modo. E Atos capítulo 8, no versículo 15 ao 17, também do mesmo modo. Então existem não somente essas, mas também muitas outras referências acerca da matéria. Saindo da esfera dos Atos dos Apóstolos, nós também conseguimos localizar informações sobressalentes acerca do Espírito Santo na matéria das epístolas paulinas, nas epístolas de Paulo. Então, o Espírito Santo ele tem um papel fundamental nas epístolas paulinas e a pneumatologia de Paulo é tão interconectada com a sua teologia e a sua cristologia, é claro, que é inseparável delas. Por exemplo, a primeira epístola aos Tessalonicenses, que provavelmente foi a primeira carta ou uma das primeiras cartas de Paulo, introduz uma nova caracterização do Espírito Santo. Se nós vermos as referências de 1 Tessalonicenses 1:6 e 4:8, que persistirá por todas as suas epístolas. No primeiro trecho, Paulo se refere à imitação de Cristo e dele mesmo, ao afirmar: vós vos fizestes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra no meio de muitas tribulações com gozo, e do Espírito Santo, cuja fonte se identifica no segundo, Deus que vos dá o Espírito Santo. Então nós observamos que em toda a manifestação escrita do Novo Testamento encontramos a pessoa do Espírito Santo. Né? E Deus como Espírito Santo, agora nós vamos entrar aqui numa outra questão, nós validamos as manifestações do Espírito Santo, extraindo informações do Novo Testamento. Nós vamos falar também acerca da importância de entender a sua manifestação mediante as suas ações diretas, né? E a crença, no caso da Santíssima Trindade, entre os cristãos, inclui o conceito principal de Deus, o Espírito Santo, juntamente, é claro, com Deus Filho e Deus Pai. Tem um teólogo Vladimir Lossky, argumentou que no ato da encarnação, Deus Filho se manifestou como o Filho de Deus. E o mesmo não aconteceu com a terceira pessoa, o Deus Espírito Santo, que permaneceu sem revelar. Ainda assim, irmãos, como em 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 19, Deus, Espírito Santo, continuou a habitar no corpo dos fiéis. Então, acredita-se que o Espírito Santo realize algumas funções específicas na vida dos cristãos e, claro, de sua igreja. Por isso que nós falamos no início, que nós entendemos como uma doutrina mais acertada o continuismo e não o cessacionismo. Vamos falar, por exemplo, sobre a condenação do pecado. O Espírito Santo ele age para convencer os não penitentes, tanto da pecaminosidade de seus atos, claro, quanto de sua posição moral como pecadores perante Deus. Segundo ponto, na conversão, a ação do Espírito Santo ela é vista como essencial para trazer alguém para a fé cristã. Né? Terceiro ponto, habilita para a vida cristã. Acredita-se também que o Espírito Santo habita individualmente nos fiéis. Quarto ponto, confortador, porque aquele que intercede ou apoia ou age como um advogado, particularmente em tempos de tribulação, é aquele que nos conforta. Quinto ponto importante, inspirador. O Espírito Santo inspira os autores quanto as interpreta para os cristãos e para a igreja.
Então o Espírito Santo ele tanto pode trazer a condenação do pecado, a conversão, habilita para a vida cristã, conforta e inspira. Já nas questões relacionadas ao Espírito Santo e Jesus Cristo, acredita-se também que o Espírito Santo esteve ativo, principalmente durante a vida de Jesus, dando-lhe condições para realizar as suas obras na terra. Por exemplo, causa o seu nascimento. De acordo com os relatos dos evangelhos, Jesus não foi concebido por um pai terrestre, mas por quem? Pelo Espírito Santo. O início de sua existência encarnada se deu por conta do Espírito Santo. O texto masorético da Bíblia hebraica, por exemplo, afirma que Jesus nasceu de uma donzela, porém a Septuaginta, muito mais antiga, claro, se utiliza de Pártenos, palavra grega utilizada especificamente para virgem, ou seja, não conhecia homem ainda. Não somente no seu nascimento, como também na Assunção, no batismo, né? E também, é claro, a ajuda durante o seu ministério. Após o seu batismo, Jesus teria sido conduzido por quem para o deserto para ser provado? Pelo Espírito Santo. Então nós vemos o Espírito Santo com Deus, o Espírito Santo com Jesus, e vamos também falar acerca da característica fundamental do Espírito, os dons do Espírito, né? E os cristãos, nós cristãos, acreditamos que os dons do Espírito consistem de características virtuosas, né? E existe, né, a lista, uma listagem muito interessante dos dons e também do fruto. Se nós observarmos lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22 ao 23, que diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é... Aí vem a caridade, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, a temperança. E contra tais coisas, como diz o texto bíblico, não há lei. E na Igreja Católica, nos estudos católicos, acrescenta ainda outras palavras, como por exemplo, a generosidade, a modéstia e a castidade. Isso daqui são três referências a mais, porém, nos estudos católicos, tá? Então, os cristãos, nós acreditamos que o Espírito Santo concede dons aos cristãos. Por isso que nós acreditamos no continuismo. E eles também são conhecidos pela palavra grega chamada carisma ou charisma, de onde o termo deriva-se no seu original. No Novo Testamento, provê três diferentes listas de tais dons. Lá em 1 Coríntios 12, Romanos 12, Efésios 4, que abrangem do sobrenatural, como por exemplo, cura, profecia e falar em línguas, até os que se associam com diferentes vocações esperadas no caso de todos os cristãos em algum grau de fé. Então, por exemplo, nós podemos falar sobre sabedoria, conhecimento, discernimento, fé, milagres, cura, profecia, línguas e interpretação, tá? E uma visão é que os dons, no caso sobrenaturais, são uma forma especial de exceção concedida na era apostólica, juntamente por causa das condições únicas da igreja naquela época. E esses dons são muito raramente concedidos atualmente, mas são. Eles estão bem ativos. E assim nós cremos, né? Existe a visão alternativa, despossada principalmente por denominações pentecostais, por exemplo, e movimento carismático, né? Que é a de que a ausência de dons sobrenaturais se deu por uma questão de negligência a ele próprio, né? E há alguns grupos, como por exemplo os montanistas, tenham pregado a prática dos dons sobrenaturais durante o cristianismo primitivo. Mas nós acreditamos que os dons estão ativos em nossos dias atuais, né?
E essa manifestação mais evidente se deu justamente no Pentecostes. E o que era o Pentecostes? O Pentecostes era uma festa do Antigo Testamento que se comemorava 50 dias após a Páscoa. E segundo os relatos das Sagradas Escrituras, após se ter cumprido o dia de Pentecoste, estavam os discípulos reunidos e de repente, todos sabem o texto, veio do céu um som como de vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa e os que estavam assentados, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, entre aspas, idiomas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Aí se manifesta essa importante questão do Espírito Santo. Tá? Então nós falamos aí do que é a pneumatologia, né, que é o nome da matéria, da teologia sistemática que estuda a pessoa e a obra do Espírito Santo. E dentro dessa questão do Espírito Santo, é importante falarmos um pouco sobre quais são os temas estudados na pneumatologia. Nós já falamos de muitos aqui. Vamos apenas dar uma pincelada para que a gente possa ter uma convicção melhor acerca da matéria, né? Eu sei que muitos dos meus alunos falam assim, irmão Carlos, pastor Carlos, professor Carlos, você fala assim com muita autonomia, você parece que não pensa, você parece que a matéria está na sua ponta da sua língua, né? Porque você vai falando, vai trazendo informações, né? E a gente tem que ficar pausando para a gente escrever, porque é muita informação, né? É muita informação e realmente é muita informação. E nós não temos às vezes o tempo para ficar pausando para, né? Então você aí vai ouvindo, ouve 10 vezes se for necessário, anota as referências, acompanhe com o seu livro e com a sua Bíblia, que com certeza você vai ver um resultado satisfatório nos estudos que você tiver. Então vamos lá. Quais são os temas estudados na pneumatologia? Então vamos lá. Primeira coisa, né? Em primeiro lugar, os temas relacionados à pessoa do Espírito Santo. E nesse sentido, a pneumatologia bíblica trata da natureza do Espírito Santo, especialmente no que diz respeito às evidências bíblicas que testemunham sua personalidade. Nós já falamos inúmeras referências aqui, né? Então, portanto, o ponto principal aqui é a verdade bíblica incontestável de que o Espírito é uma pessoa. Então a pneumatologia não apenas expõe de forma sistematizada essa verdade bíblica, como também desenvolve suas implicações. Em segundo lugar, a pneumatologia estuda a obra do Espírito Santo. E nesse sentido, a pneumatologia destaca o ministério do Espírito Santo, seja no Antigo Testamento como também no Novo Testamento. E no Novo Testamento, a pneumatologia aborda a atuação do Espírito Santo na vida de Jesus, como nós falamos aqui, durante seu ministério terreno, como também na vida do cristão. E especialmente com relação à atuação do Espírito Santo na vida do cristão, a pneumatologia procura pontuar desde sua obra regeneradora até sua obra santificadora e capacitadora, com a distribuição, como já falado aqui inúmeras vezes, dos dons espirituais para a edificação da igreja. A igreja ainda está na terra, nós ainda estamos aqui e o Espírito Santo atua em nós. Então o cessacionismo é uma conversa que não entra na mente de quem realmente estuda com sinceridade a palavra de Deus. E qual a importância da pneumatologia? Bom, na história da redenção, vivemos num período em que a obra do Espírito Santo é refletida com mais intensidade que em outros períodos. Né? Podemos afirmar, né, que na economia da salvação, sabemos que o Pai planejou a salvação. O Filho executou e o Espírito é o responsável por aplicar essa obra. Ou seja, o Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo é o responsável para aplicar esta obra na vida dos pecadores. Porque não é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Está prestando atenção? Está estudando a matéria? Então vamos lá.
Então, mais uma vez que a antiga dispensação passou e que Cristo veio e cumpriu sua obra, agora o Espírito Santo vem desempenhando um papel de destaque. Não que o Espírito não atuasse, por exemplo, no Antigo Testamento, muito pelo contrário. O Espírito Santo está atuante na história do mundo desde a criação. É só você observar Gênesis capítulo 1, versículo 2. E tem atuado na vida do povo de Deus desde os tempos do Antigo Testamento. Mas, conforme inclusive foi anunciado por Deus através do profeta Joel, chegaria o dia em que o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne. Está lá em Joel capítulo 2, versículo 28. E o apóstolo Pedro interpretou esta promessa como que se cumprindo quando? No dia de Pentecostes. Leia Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17. E a partir de então, a atuação do Espírito Santo passou a ser manifestada com maior intensidade na vida do povo de Deus. Tudo isso aponta para a importância da pneumatologia bíblica. Afinal, é através da atuação do Espírito Santo que sentimos a presença de Deus dentro de nós. O apóstolo Paulo, ele escreve que somos o templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em nós. Então, irmãos, obviamente, o cristão verdadeiro deve ter sede de entender cada vez mais a doutrina do Espírito Santo. E como bem define o teólogo muito conhecido, Millard Erickson, inclusive eu recomendo obras de Millard Erickson, né? A teologia sistemática de Millard Erickson é muito boa. O Espírito Santo é o ponto em que a Trindade torna-se pessoal para o crente, no sentido de que o Espírito Santo ele é ativo dentro da vida dos que creem. Ele habita em nós. O Espírito Santo é a pessoa da Trindade por meio de quem toda a divindade triuna atua em nós. Então, nós somos o templo do Espírito. Né? E o que nós podemos falar acerca desta questão? Né? Como entender esta questão? Como nós falamos lá no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, nos dá este enfoque. Né? E o grande objetivo do apóstolo ao escrever este versículo é lembrar aos irmãos de Corinto, e não só eles, mas todos nós cristãos, que o Espírito Santo habita em nós. Pois mesmo o corpo físico de todo cristão pertence a quem? A Deus. Né? O apóstolo Paulo ele utiliza justamente esse segundo termo para indicar que o nosso corpo individual, o corpo individual de cada cristão, que é o Espírito Santo de Deus, fixa em nós residência. Né? Deus se agrada de habitar no verdadeiro cristão por causa da presença santificadora do Espírito Santo, que faz com que o corpo daquele que nasceu de novo seja verdadeiramente um templo que recebe a presença divina. Né? Tem um comentário muito importante acerca disso, de um comentário de William Hendrickson. E no seu comentário expositivo de 1 Coríntios, ele diz que nós não somos os donos de nosso próprio corpo, porque Deus nos criou, Jesus nos redimiu e o Espírito Santo faz sua habitação dentro de nós. E continua, por Deus ser dono de nosso corpo, nós somos mordomos dele e precisamos prestar contas a ele. E isso é uma verdade absoluta. Né? No contexto do capítulo 6 de 1 Coríntios, o apóstolo fala que o cristão é o templo do Espírito Santo. E ao tratar especialmente acerca do problema da imoralidade sexual, lá como contexto, no texto que nós apresentamos, demonstrando que quem pratica tal coisa acaba profanando a habitação do Espírito, resultando tanto em dano espiritual, como também dano físico para si e para os outros envolvidos. E você observa o contexto em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Então, são inúmeras questões que envolvem. Nós estamos falando agora sobre a questão do templo. Amém? Pois bem, então, todavia, irmãos, a mesma verdade
que se aplica a todas as práticas pecaminosas que afrontam a santidade de Deus e transgride a sua lei, né? Ao escrever aos Gálatas, por exemplo, o mesmo apóstolo ressaltou que as obras da carne caracterizam aqueles que andam segundo as suas próprias concupiscências, mas as virtudes do fruto do Espírito Santo identificam aqueles que vivem e andam segundo o Espírito. E nós falamos dos frutos do Espírito Santo: benignidade, longanimidade, mansidão, temperança e assim sucessivamente. Então, portanto, aquele que é verdadeiramente templo do Espírito Santo, naturalmente será cada vez mais parecido com Cristo, podemos assim dizer, moldado segundo a ação do Espírito de Deus, vivendo em contínua santificação, até que chegará o grande dia em que a habitação divina no cristão alcançará a sua mais perfeita e plena expressão, quando ele reinará com Deus por toda a eternidade. E acerca do fruto, que nós já falamos no início da nossa aula, nós inclusive podemos até endossar um pouco mais sobre esta questão, né? E o que é, por exemplo, o fruto? Lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 19 ao 21, nós observamos essa questão. E uma coisa que me chama muito a atenção é a questão da terminologia da palavra escrita utilizada. Lá não se fala frutos, né? Se fala fruto do Espírito e não frutos do Espírito. É interessante notar que quando o apóstolo fala dessas capacitações, ele não usa o plural, ele usa o singular, o fruto, ao invés do plural, frutos, né? Já quando ele escreve sobre as práticas pecaminosas, aí ele utiliza o plural. Ele não usa a obra, ele usa as obras da carne, né? E muitas especulações já foram feitas na tentativa de explicar o porquê disto. E a melhor de todas elas defende que isso acontece porque, diferentemente das obras da carne, o fruto do Espírito é uma unidade. Isso significa que todas as capacitações pertencem a um único fruto. Não somos nós que produzimos esse fruto, mas o Espírito Santo que produz em nós. Ele assim o faz de um modo em que uma virtude está diretamente ligada à outra. Portanto, essas virtudes, elas são indivisíveis e juntas formam o fruto e não os frutos. É por isso que não existe essa coisa da pessoa ter, eu tenho 2 frutos, eu tenho 3 frutos, eu tenho 2 dons, eu tenho 5 dons, eu tenho um dom. Não. Você tem a essência, você tem o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo tem os dons, e quem tem o Espírito Santo tem o fruto. Não adianta essa coisa de que eu tenho isso e não tenho aquilo, porque aí você está dividindo o Espírito é indivisível. Amém? Aprenda mais essa no nosso curso de teologia. Muito bem. Então nós entendemos essa parte do porquê fruto e não frutos. E claro, também facilita o nosso entendimento quando conseguimos entender que o amor é a base de todas as demais virtudes citadas. Porque, como diz na palavra, se não houver amor, é impossível que se tenha verdadeira alegria, não tenha paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ou seja, podemos dizer que o fruto do Espírito é o amor, seguido necessariamente pelas outras 8 preciosas virtudes. Ou seja, você não pode ter uma e não ter outra. Ou você tem ou você não tem. Ou você tem o fruto ou você não tem nada. Amém? E nós falamos aqui, é claro que nós não vamos falar da pontos sobre cada um, mas nós podemos falar o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio e todas essas vertentes. Agora nós vamos falar porque é importante, aliás, a importância do fruto, né? E em contraste entre as obras da carne e o fruto do espírito, né? Diante da depravação da natureza humana,
sabemos que seria impossível o homem exercer tais virtudes. É por isso que o Espírito Santo é quem nos capacita a exercê-las. Portanto, demonstrar o fruto do Espírito em nossas vidas não é uma questão de autojustiça ou mérito próprio, mas de submissão à direção e o domínio do Espírito. Então, assim, no caso, o apóstolo nos ensina que os que são de Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as suas paixões e as suas concupiscências. Lá em Gálatas 5:24 nos apresenta isso. Jesus levou consigo na cruz a nossa natureza carnal. Portanto, nossa carne e os desejos provenientes dela, que nos escravizavam ou que nos escraviza, foram crucificados com Cristo. O golpe fatal já foi dado. Deus já providenciou tudo o que precisávamos para vivermos em novidade de vida, de uma forma que o agrada. Né? E o fruto, no caso, na vida cristã, o fruto do Espírito na vida cristã, portanto, ou no entanto, cabe a nós vivermos na sua prática. Né? Se nossa carne foi crucificada com Cristo, então agora vivemos no Espírito. Se o Espírito é a fonte de nossas vidas, se é Ele quem nos capacita a vivermos em retidão, então devemos entregar completamente nossos passos a Ele. É por isso que o apóstolo escreve em Gálatas capítulo 5, versículo 25: se vivermos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Se somos verdadeiramente seguidores de Cristo, necessariamente devemos viver de uma maneira compatível com a nossa fé. A vida cristã deve ser completamente dependente do poder que o Espírito Santo nos concede de mortificar as paixões e desejos carnais, revelando em nossa conduta os efeitos da cruz de Cristo. Então nós temos aí inúmeros exemplos acerca dessa questão do Espírito. Pois bem, nós vamos ficar por aqui. Nós demos uma super introdução, né? Falamos sobre inúmeras vertentes, falamos dos dons, dos frutos, das aparições no Novo Testamento, no Antigo Testamento, sobre a sua divindade, sua ação, sua obra, sua pessoa. E com certeza você que está acompanhando no livro, acompanhando no material que você tem em mãos da Stack Ref, vai conseguir responder o questionário, vai conseguir entender muito bem a matéria e, claro, ter uma evolução cristã. Então, ficamos aqui com esta matéria. Até a nossa próxima aula. Que Deus abençoe, reflita e estude, e qualquer dúvida aqui nos comentários. Deus abençoe. E quero também aproveitar, não posso deixar de aproveitar, para mencionar a importância de ter o material da Stack Ref. Adquira, você que ainda não adquiriu, e estude teologia conosco. Uma teologia reformada, uma teologia bíblica, uma teologia racional, uma teologia cristã pautada na palavra. Então você que ainda não adquiriu o seu material, os números estão aqui na descrição, entre em contato e não somente ouvindo os nossos áudios, mas lendo os nossos materiais, você também vai ter um grande proveito nos estudos. Então, que você entre em contato, temos representantes e com certeza Deus vai lhe abençoar grandemente nesta caminhada da busca do conhecimento da verdade. A fé é a que nos impulsiona a conhecer cada vez mais a pessoa de Deus. Então, Deus abençoe. Até a próxima aula e continue aí ligado nas demais postagens em nosso canal de nossa instituição. Deus abençoe a todos.